Olá, meu nome é João Pedro da Silva Lima, eu sou aluno do Bacharelado em Tecnologia da Informação na UFRN e hoje eu vou estar apresentando o trabalho enviado ao Context intitulado Legal Document Clustering with TF-DF Vectors, Cohn Map and K-means, de autores João Pedro Lima, José Alfredo Costa e Diógenes Carlos Araújo. Então, inicialmente eu vou apresentar um pouco do contexto em que esse artigo foi produzido, né? Então, de acordo com relatórios sem números do CNJ de 2019, o Brasil chegou ao número de 77,1 milhões de processos no mesmo ano, sendo que no ano anterior aproximadamente 84% desses processos tinham sido autuados na plataforma do PJE, que é a plataforma de tramitação virtual de processos, né, utilizada pela maioria dos tribunais do Brasil. Então, nesse contexto, a gente tem o cenário ideal para aplicações de inteligência artificial, porque a gente tem tanto a quantidade, né, necessária para treinamento de modelos, com volume muito alto de processos, como a gente também tem a disponibilidade já virtual desses processos, porque eles já estão tramitando de maneira virtual. É só uma questão de coletar esses dados. Então, a nossa proposta foi criar um modelo de clustering específico para documentos jurídicos. Então, esse modelo ele vai receber um conjunto de documentos aqui e que não tem rótulo nenhum e vai fazer um clustering, né, atribuindo um grupo a cada um desses documentos. Esse tipo de habilidade, né, esse tipo de modelo pode ser útil para aplicações como triagem de massa, organização de datasets e detecção de causas repetidas, né? Todas essas três muito relevantes no contexto jurídico. E por causa desse contexto específico que a gente está trabalhando, e além de estar trabalhando com o cluster em si, a gente tem alguns desafios. O primeiro é a questão da vetorização, né, que já é uma questão mais batida do processamento de linguagem natural, que é que textos são dados de difícil representação numérica. Então, a gente tem uma dificuldade de escolher o melhor método para representar esses textos numericamente, para que eles sejam treinados por algoritmos. A gente está lidando com textos jurídicos, então esses textos têm um vocabulário e uma formatação própria, o que dificulta que a gente utilize modelos já pré-treinados em datasets genéricos, como datasets do Wikipedia ou de notícias, porque os textos jurídicos eles vão ter uma estrutura muito única deles, né, que dificulta essa questão do pré-treino. E além disso, a gente tem uma série de necessidades legais que têm que ser atendidas para que o modelo seja aplicado no contexto jurídico. Primeiro, ele tem que ser um modelo transparente, a gente tem que ser capaz de explicar quais são as decisões que o modelo tomou e por que ele tomou. Ou seja, ele também tem que ser um modelo auditável, a gente tem que ser capaz de destrinchar os pesos e os parâmetros que o modelo aprende e explicar cada um deles. E ele também tem que ser um modelo de baixo custo e de alta capacidade de atualização, exatamente porque esse modelo não pode errar tanto. Então ele tem que ser frequentemente atualizado com as novas informações disponíveis. E essa atualização ela tem que ter um baixo custo, porque ela tem que ser feita rápida. Então, considerando esse contexto que eu acabei de descrever, a gente propõe o seguinte modelo, né? Primeiramente, os textos eles vão ser vetorizados utilizando o método TF-TF, que já é um método conhecido aí, utilizado em vários trabalhos. E a ideia desse método é que ele é um método simples, porém não tão simples, e que não utiliza redes neurais profundas, né? Então a gente não tem perda no sentido de auditoria e interpretabilidade do modelo. Na sequência, eles vão ser clusterizados utilizando o método do mapa de Cohn, né? Que é uma rede neural que tem os neurônios dispostos em um grid, onde esses grids vão gradualmente, né, a cada rodada de treino, se aproximando cada vez mais das áreas populosas do dataset. Então, esses neurônios eles conseguem descrever a topologia do nosso dataset de forma resumida, né? Então, cada neurônio desse aqui vai descrever uma pequena área ao redor dele, dizendo que naquela área existe um conjunto relevante de padrões, né? E com essa descrição resumida do grid, né, do mapa de Cohn, a gente faz a clusterização utilizando caminhos. A gente agrupa os neurônios a gente faz o agrupamento dos neurônios, né? Então aqui nessa imagem dá para você ver que cada neurônio está com a cor porque ele foi agrupado com o caminhos. E por fim, a gente faz o repasse do label. Então, cada neurônio recebeu um label pelo caminhos, cada neurônio está em um grupo, e ele vai repassar esse grupo para as entradas que estão mais próximas dele. Então, nessa última imagem aqui, dá para a gente ver que
cada entrada original, né, que são nossos textos que a gente quer agrupar, já estão aqui com seus rótulos que eles herdaram dos neurônios mais próximos a eles, né? E para avaliar a qualidade desse texto, a gente vai estar utilizando métricas qualitativas focadas no processamento de linguagem natural. Então, no primeiro momento, a gente vai simplesmente pegar os clusters e os textos que pertencem a cada um deles e observar as palavras mais importantes em cada um deles, né? E nesse contexto, importantes quer dizer o valor do TF-DF dela. E para avaliar se aqueles clusters realmente estão capturando algo com significado, né? Se existe um sentido lógico, humano, interpretável por trás daqueles grupos criados automaticamente pelo modelo. E como métrica de qualidade da divisão dos datasets, né, a gente vai estar utilizando também a semelhança dessas palavras entre os clusters. Então a gente pega as palavras mais importantes em cada um dos clusters e compara a semelhança delas em cada um dos grupos, né? Então se dois grupos tiverem palavras mais importantes muito semelhantes, eles provavelmente são um grupo único que foi dividido indevidamente, né? Então essa é a nossa métrica de qualidade da divisão do dataset. Nossos experimentos foram realizados numa base de dados de 30 mil documentos disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Esses documentos estão divididos igualmente entre 10 classes que estão descritas ao lado. E essas classes foram utilizadas apenas para propósitos de avaliação final do modelo, não para o treinamento dele. Partindo para os resultados, como eu falei, a gente vai estar focando mais em métricas qualitativas focadas no processamento de linguagem natural. Então, à esquerda, a gente tem as 10 palavras, né, os 10 termos mais importantes em cada um dos clusters que foram criados, que serve exatamente para a gente avaliar a qualidade do modelo. E à direita, a gente tem a matriz de similaridade de cada cluster, baseando-se na concorrência de termos no top 500 palavras mais importantes de cada um dos clusters. Então, analisando os resultados, a gente conclui que é possível criar um modelo que atenda à questão da funcionalidade. Ele funciona, ele cria clusters interpretáveis. Ele é um modelo auditável e transparente, né? Todos os métodos que a gente utilizou de Machine Learning ajudam a garantir essa transparência, bem como o custo e a capacidade de atualização, né? Tanto o Caminhos quanto o mapa de Cohonen são modelos que podem ser atualizados, né? Eles não precisam ser retreinados do zero. E como trabalhos futuros, a gente prevê a utilização e aplicação de clustering hierárquico um pouco mais interpretável. Mais uma vez aqui os autores do trabalho, o código-fonte dele pode ser encontrado no seguinte GitHub. A gente gostaria de agradecer ao CNPq e ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte pelo apoio à pesquisa.